Alô, amigos, colegas. Então, como eu prometi, eu ia fazer em 3 partes meus devaneios, meus pensamentos de um cidadão brasileiro, de um ser que pertence ao povo brasileiro como vocês, sobre por que dessa bagunça nesse país e como que seria a minha visão, que não é só a minha visão, como eu tenho 60 anos, como vocês, eu morei em vários condomínios, morei em Aracaju e tal, trabalhei em uma cidade particular, trabalhei em uma universidade federal, morei em prédios com condomínios, com o pessoal do DIEESE, pessoal do Getúlio Vargas, assim. Então, conversando com essas pessoas, e eu assistindo jornal, televisão e vendo várias vezes vários jornalistas e fui acumulando esse conhecimento e estou tentando sintetizar aqui em algumas palavras. E aí era interessante, né? Depois aí vocês peguem e façam. Isso aqui está na minha página da universidade. Eu vou colocar agora as modificações que eu fiz na universidade. Aí vocês citem e façam, aí vocês façam modificações ou mandem para mim. É o que vocês achariam, né? Porque, afinal de contas, vejam, os governantes são representantes do povo, então eles têm que nos representar a nossa opinião, desde que seja uma opinião justa, né? Por exemplo, eu quero fazer um resort e vou jogar poluição na nascente de um rio. Não, isso não pode, né? Então, dentro do razoável, né, a gente tem nossos direitos. Então, o modelo de Constituição memorizado pelo povo, Constituição de um país ideal. Por que isso? Lembra quando eu falei da funcionalidade das Constituições, a americana, a francesa, tal, são constituições que já têm mais de século. Então, quando elas foram construídas, foram uma época de revolução, de guerras, tal. Aí eles criaram os direitos humanos para poder contrapor os direitos de povo, da classe dominante. Mesmo isso na Inglaterra, contra a opressão do sangue azul, do sangue nobre e tal. Depois o mundo foi se readaptando a isso. E o mundo veio progredindo, veio o petróleo, veio a energia elétrica, aí veio a informática, as indústrias farmacêuticas, a poluição dos rios, aí descobrimos que a terra não era infinita, que a gente ficasse jogando lixo na terra vai poluir a terra, então tudo isso foi modificando. Aí já discutimos, né, com vocês, né, isso aqui é o Beck, né, espera aí, deixa eu dar uma paradinha aqui. Olá, que estão aqui. Aí quando começou a Constituição Brasileira, a Constituição Brasileira foi construída com 245 artigos. Ela foi feita uma discussão na época que só existia o PMDB, a Arena, o Partido Comunista, o PT, era um partidão ali, que estava dentro do PMDB, o PT, já estava o germe disso, mas o PTB, esses outros partidos também já estavam lá. Então foi feita pelas famílias que já dominavam esse país aqui há muitos anos, a família Tancredo, família do Sarney, famílias novas que estavam surgindo aí, outras famílias mais positivas, né? Apesar de todos os problemas, o Gereçá e o Ciro Gomes, talvez não goste menos, goste mais, não sei se, tal, mas não são tão predatórios ao sistema contra o outro. Veja o Ceará, tal, mas não sei se são pessoas ideais, não conheço. Mas a Constituição brasileira é esse monte de papel, né? Se juntar desse papel e jogar, dá para fazer uma festa de fim de ano, né? Uma festa do caqui. E a Constituição brasileira foi feita assim, né? Então foi criado um monte de direitos, tal, foi uma briga danada. Depois vai vindo várias emendas que foram tirando o direito do trabalhador, a sucatização da educação, a sucatização da saúde, a sucatização do serviço público, para poder colocar cada vez mais os padrinhos, né? Colocar cada vez mais os amigos. E o nosso sistema nunca funcionou a independência dos três poderes. Isso é uma grande farsa, né? A única coisa quando se discute, né, quando vai ser julgado alguém, se ele vai ser condenado ou não, a pergunta vai fazer o seguinte: o julgamento vai ser depois do churrasco ou antes do churrasco de comemoração? Tá certo? E aí foi criada uma coisa chamada CPI. O que é uma CPI? Isso vem da Getúlio Vargas, não? Porque não podia prender os companheiros, não podia prender os amigos, os comparsas, né? Eu falo companheiro, amigo, comparsa para generalizar todos os partidos que funcionam tudo igual. Então você cria uma CPI. O que faz uma CPI? Ela cria leis, né? Ela vai criando essas coisas aqui e vai ocupando espaço do telejornal. Eu já discuti isso alguma vez, então não vou mais discutir. Então,
para minimizar essas coisas, eu falei assim, porra, nós somos brasileiros nesses filmes americanos, nos orgulhamos tanto de conhecer os direitos humanos e tal, mas isso não é a nossa Constituição, isso é o americano, é o francês, é o alemão, e nós. Então no poder nós temos as causas pétreas, é uma Constituição que eu acho, na minha opinião, né, talvez vocês não, teria que ter causas pétreas e causas não pétreas. E as causas pétreas teria que ter em 2 páginas ou 3 páginas no máximo para todo cidadão brasileiro conhecer, para voltar a ter aula de moral e cívica aqui. Então todo o poder emana do povo, né? Essa é a base principal, né? Então os representantes são eleitos diretamente ou indiretamente pelo povo, e todas as leis são feitas direto ou indiretamente através da vontade do povo, né? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas como garantir isso aqui, que a coisa não termine em churrasco, que não seja tudo tanto contraditório, tá entendendo? A CGU, tal, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal tem que condenar o cara, mas isso é contraditório, eles são os patrões, eles são os donos do país, isso tudo é muito contraditório. Então os membros do Poder Legislativo serem eleitos por voto direto e majoritário por 4 anos, eu copiei da Constituição. Acabar com a reeleição no Brasil, o presidente e vice-presidente serão eleitos por voto direto e majoritário por causa de 5 anos, como era antigamente, antes do FHC. Aí isso aí pode ser discutido, isso aqui pode até ser tirado. Os representantes do Supremo Tribunal serão eleitos pelos seus pares, membros do Poder Judiciário. Acabar com essa do churrasquinho, tudo termina em pizza e churrasco lá em cima. Artigo 4. Só pode exercer um dos cargos acima quem estiver livre de qualquer impedimento legal e nas suas condições normais de saúde mental e sair baleira e interpretar essas carta magna. Um alfabeto funcional não pode ser presidente nem trabalhar no Supremo Tribunal Federal, nem senador e nada disso. Estará sujeito à perda do mandato e à prisão imediata e irrevogável qualquer membro dos poderes legislativo e executivo que deseje alterar a condição no sentido de impedir a ação do Poder Judiciário. Então eu vou ser preso, né? Estou querendo mudar. Não. Mudar na forma de emendas e substituir. Aí depois eu vou explicar como que nós vamos fazer. Eu fiz a pergunta ontem, né? Como que a gente pode fazer uma Constituição que seja a vontade do povo, uma carta magna, e que não passe pelo crivo das famílias, ou não passe pelo crivo meu. Não, só é o De Mello que quer isso. O De Mello não é o povo. O poder manda do povo. Como fazer isso? Tem outro jeito, mas através da vontade do povo. Se o povo quer essa palhaçada, que quer prefeitura em todo lugar, aí quer empreguinho, bom, então vamos viver desse jeito. O país exploda e aí vai todo mundo passar fome. É a vontade do povo. Não tem como discutir isso. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, copia da Constituição, lá da francesa e inglesa. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e outras. 2, tive que colocar isso aqui, por causa nós estamos vivendo um mundo moderno e o Brasil não é infinito, não dá para o fazendeiro, não dá para o cara ficar... O pessoal destruindo a terra, os garimpeiros, assim. Então, preservar, administrar e distribuir igualitariamente os recursos naturais. Entende que os naturais, as terras sobre o solo, as riquezas sobre o solo, o patrimônio genético e biológico, a cultura nacional, incluindo a indígena, e a biodiversidade, biotecnologia, assim por diante. Hoje em dia tem que colocar isso, porque o mundo mudou. E isso não vai mudar. O Brasil sempre vai ter terra, vai ter biodiversidade e assim por diante, a menos que a gente destrua tudo. É vontade do povo, não posso discutir a vontade do povo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros dentro do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Parágrafo único. É vetado a qualquer cidadão participante de um dos 3 poderes alterar a Constituição em proveito próprio, que tornaria privilegiado em detrimento dos demais cidadãos. O presidente vai lá e põe o amigo dele na CGU, põe não sei o que, para ele não ser preso. Então ele não é igual aos outros. O presidente é igual aos outros. E ele é o primeiro empregado de todos, porque ele tem que atender a todos. Aqui no Brasil não, ele só atende a ele, mas quer andar de motocicleta. Veja, não teve infância, sei lá o que aconteceu, mas ele quer andar de motocicleta. Na verdade não é isso, na verdade ele quer um grupo lá para ser eleito na hora que ele sair lá do poder dele. Só vive em função da eleição. Mas tem um comportamento completamente infantil, né, para a sociedade. Mas isso tudo para quê? Para ser reeleito.
Entende? Então, não é assim que funciona uma sociedade. O presidente não está lá para ser reeleito, ele está lá para governar. A lei proíbe senão ações nocivas à sociedade, isto é, que infringem essas leis e põe em risco os bens sociais, os minérios, a terra, a água, assim por diante. Tudo que não é vetado pela lei não pode ser obstado a ninguém que pode ser constrangido a fazer o que ele não ordene. Tá certo? Ninguém pode ser forçado a fazer qualquer outra coisa, né? Que nem o pessoal é obrigado a mentir para cobrir, né, as falcatruas. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus órgãos, mas invisível assim os homens são todos iguais, que não outra distinção que não seja de suas virtudes e dos seus talentos. Um grande músico é diferente do outro, porque o outro não é um grande músico. Um grande médico, pode operar. Uma pessoa comum, Luiz Adolfo, não pode operar. A pessoa lá, um cargo comissionado, não pode ser um cara que tem a vocação dele ser boqueiro, o negócio é fazer dinheiro. Não, ele está lá para atender o povo, para atender o bem social, o bem comum. Não tem mais noção de bem comum. Chegamos num ponto que no Jornal Nacional um cara fica vendo para a cara dele e fala: seu idiota, seu palhaço, seu panaca. Isso aqui acabou, Brasil. Acabou. Somos panacas. Se um senador vira para o outro: se você é panaca, seu idiota, seu bosta, ele nos representa. Então nós somos panacas, idiotas e bostas. Tá certo? Ninguém pode ser acusado, preso, detido, senão nos casos determinados pela lei, de acordo com as formas por essa descritas. Tudo isso aqui é a Constituição brasileira. Aquele pedacinho ali, aquele bloquinho. Os que solicitam, expedem, executam, mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Ninguém pode ser prendido, a menos que a lei mande ser preso. O policial não pode chegar lá, pegar o cara lá e prender e tal. Ele tem que ter uma razão. Um juiz também. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e devidamente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e igualmente aplicada. Então, isso é a nossa Constituição. Ela é justa, a Constituição. Eu estou colocando só uns vintezinhos a mais ali, e para acabar com a farra, essa intercomunicação entre os três poderes. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, e se julgar indispensável prendê-lo todo o que é necessário, a guarda de sua pessoa, se é reprimido pela lei e tal. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opinião religiosa, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública. Não pode pegar e mandar balear o pessoal do Supremo, bater no pessoal do Senado, estabelecida pela lei, nem inclui qualquer edição de seus membros. Ele pode pedir para tirar o cara de lá, não sei o quê. Mas não pode chegar lá e falar: vocês são babaca, vamos botar fogo. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo todavia pelos abusos dessa liberdade em termos previstos na lei. Eu posso falar: eu quero uma Constituição melhor, tal, não sei o quê. Vamos botar aí para julgar. Todos temos esse direito. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é, pois, instituída por fruição de todos e não para utilidade particular daqueles que é confiada, né? A polícia militar não está lá para atender aos caprichos e os devaneios de uma certa pessoa, de uma pessoa qualquer. E uma outra pessoa também não pode desmontar essa estrutura. Não, eu sou socialista, não, o povo vai ser educado, tal. Não existe, nós somos seres biológicos. Como seres biológicos, dentro da nossa comunidade tem várias pessoas doentes mentais, esquizofrênicas, paranoicos e tal. Então tem que ter uma força pública de defesa. E ainda tem o problema dos externos, né? Tem a Venezuela mandando gente para cá para resolver o problema dele, fica mandando bandido para cá. As nossas cidades fazem isso. Cadê os indigentes das cidades turísticas? Estão todos nas favelas do Rio, de São Paulo e de Belo Horizonte. Então tem que ter uma força pública para coibir essa coisa. Isso ocorre internamente e externamente. Todo cidadão pode ser convocado para fazer parte dessa força, a menos que haja algum impedimento de ordem física. Essa é a Constituição brasileira, ela é justa, ela é boa. Só que tem um problema. Elas não são só 19, 20 ou 21 artigos, são 245 artigos, mas não sei quantas emendas, todas contraditórias. Eu não estou querendo acabar com a Constituição, eu estou querendo salvar a nossa Constituição. E colocar só alguns detalhes para que ela seja respeitada e executada.
Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável a contribuição com o imposto de renda, dessa dividir no cidadão, de responsabilidade. Evitar qualquer membro do seu poder utilizar seu cargo para eximir-se dessas obrigações. O pessoal do Congresso não pode votar lei para perdoar a dívida do INSS, de fundo de garantia, assim por diante. Eles são iguais a todos os outros. Se um professor ou se um camelô não pode, um senador, um deputado também não pode. Todos os cidadãos têm direito de verificar por si os representantes na cidade de contribuição pública, de constituir livremente, de observar o seu emprego e de fixar para a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Então é isso aí, a vontade do povo. Nós temos o direito de fiscalizar. A cidade tem o direito de pedir conta a toda a gente pública, sua administração, tudo isso está na nossa Constituição. Como a propriedade é um direito inviolável, sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a cidade pública legalmente comprovada exigir, tá certo? Ou seja, o cara vai ter uma fazenda, mas antigamente, né, tem muito rio, tem as cachoeiras, agora secou. Está fazendo fazenda em todo quanto é lugar. Bom, então nós vamos ter que desapropriar perto dos mananciais. Isso é uma coisa que eu vou discutir depois aí, algumas coisas que tem que ser feitas. Os leitos do rio, tal, as coisas mudaram. Então o cara não pode ter uma fazenda lá, tirar completamente a água dos rios. E a cidade, como que fica? E o bem comum, o bem social? São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, infância e assim por diante. Os agentes da força pública terão todos os direitos dos mais cidadãos, a menos que a nação esteja em estado de guerra. Mudar isso. Um militar, um policial é um cidadão com melhor formação do que os outros, na grande maioria dos 95% da população, porque eles são formados, eles têm formação na parte civil e criminal. Então eles têm opinião. Agora eles não podem discutir, eu vou lá enfrentar bandido ou não, isso é a profissão deles, eles têm que cobrir isso aqui. Nesse caso, eles devem obedecer ao regime de estado de guerra. Então tem o estado de regime de guerra, aí todos nós temos que pegar o fuzil e ir para a guerra. Quando é estado de guerra, o militar tem o direito de votar, de militar não sei o quê. Agora o militar não pode botar um cara lá para ser que nem o Fleury, que botaram lá para ser o diretor da Polícia Federal, botaram um monte na televisão e depois ele candidato a senador. Isso é um absurdo. Certo? Não é permitido mentir, criar provas para se defender e nem para acusar qualquer cidadão, nem para defender, acabar com a história da mentira no país. O Estado tem o direito de usar de qualquer meio legal para verificar se de qualquer violação da lei. É obrigação do Estado a verificar se uma pessoa está roubando ou não. Não aqui, deturparam, né? Não criar provas, eles traduzem como assim, o Estado não pode investigar os políticos, mas pode investigar o camelô, o professor, o fiscal, não sei o quê. Então tem duas pessoas no país, os políticos e o cidadão comum. Só que a nossa Constituição, o cerne dela, ela é perfeita. Só que foi feita aquela bagunça que eu mostrei para vocês. Veja, nós temos que atirar daqui, nós temos que acabar com aquela bagunça da Constituição. Todo homem ou mulher nascido em território brasileiro é considerado cidadão brasileiro ou participante do povo, seja de país brasileiro ou não, ou indígena. Acabar com essa história maluca do século XVI, do século XVII, que chegava no lugar, aí tinha bicho, jacaré, onça, tal, indígena. Indígena é bicho. Não, indígena não é bicho. Indígena é Homo sapiens, é uma das 5 raças, a raça vermelha. Então todo indígena que está aqui é ser humano. Então nós precisamos colocar isso na Constituição, acabar com essa ideia do século XVII, dessas pessoas que não têm cultura. Nós temos que lembrar que 90% da nossa população passa fome, 90% da população brasileira não tem educação, estão no nível intelectual e cognitivo do século XVII e do século XVIII. Temos que encarar isso, por isso que temos que investir em educação para o bem maior e o bem comum. Lembra? Acho que é o 2º ou 3º artigo. Artigo 21. O território brasileiro é dividido em terras de preservação e terras para uso. Veja, isso aí tem que colocar, isso é de infinito, porque o mundo é finito e o mundo está sendo poluído. Então, todo povo indígena que optar em viver seus próprios costumes, terão que viver em terra de preservação, sendo inventado a eles qualquer uso que não seja de subsistência. Não dá para o índio dizer, um grupo chegar em cima do índio e dizer assim, ó, que tem ouro aqui e tal, sem biodiversidade. Então você vai dizer que vocês vão viver aqui, isso aqui é terra de vocês. Mas ele continua usando ouro, ele compra Toyota, aí ele... Que índio é esse? Ele não é mais índio, é um cidadão comum, porque o índio é da mesma forma que chega um haitiano aqui, ou chega um cara das Filipinas, os vermelhos, que é a nossa linhagem genética dos nossos índios.
ou do peruano, aí ele chega aqui e fica vivendo. Não, peraí, ou ele é índio ou ele é cidadão comum. Ele tem que escolher. É um direito deles. Eles estavam aqui antes. E aí nós temos que ter terra de preservação. Então, terras de indígena tem que ser terra de preservação. Todas as terras e recursos naturais terão que ser utilizados de forma sustentável. Isso tem que ser colocado agora, porque antigamente não havia essa necessidade, porque a gente achava que a terra era infinita. Todos os recursos minerais, hídricos e biodiversidade em terra de conservação só poderão ser utilizados para garantir a sobrevivência do povo e do Estado brasileiro. Não dá, eu tenho água lá e vai faltar energia para todo mundo, eu preciso de água e tal. Então vamos usar, mas de forma sustentável. Então não pode ser feito por garimpeiros, não pode ser feito por grilheiros, tem que ser feito por pessoas de engenharia tal, aí tem que uma conservação e assim por diante. E finalmente, né, porque político, nós estamos cheios de políticos, de analfabetos funcionais, nós temos aí, são 500 e poucos políticos, temos vários ilustres e tal, e tem outros que não têm formação nenhuma jurídica, nada. Então essas cartas estão constituídas por 21 artigos pétreos e por artigos não pétreos, emendas parlamentares que são obedecidos na forma das leis. Ou seja, não pode ser alterado, a menos que o povo deseje, tá certo? 22 artigos, né, com esse. Então é isso aí. Se vocês gostarem, me mande opiniões, ideias. E se você achar que tem uma ideia diferente, por exemplo, eu tinha colocado biosfera, já botei para biodiversidade, tá certo? Alguma coisa que eu esqueci aqui, né, a questão sobre os índios e tal. Veja, se o índio quer ser índio, então ele vai morar em região preservada. Não dá para índio morar em região preservada explorando as terras, então não é índio. E tem que lembrar, índio é igual a nós. Se eles são iguais a nós, e outra coisa, na terra do índio não pode ter cassino, né, que nem lá nos Estados Unidos, mas isso foi todos os erros que foram cometidos nos Estados Unidos, eles fazem isso para preservar os índios, né. Nós não chegamos àquele ponto ainda, tá? Nós não vivemos na época do faroeste, ficar matando índio, apesar de alguns caras do Bolsonaro acham que pode fazer isso aqui. E eu não sei quem é que monta os discursos, é o 02, é o 03, é o 04 que monta os discursos do Bolsonaro. É absurdo, porque eu vejo as coisas, como o cara pode ter lido, sobrevivido na política há tanto tempo e falar alguns discursos que ninguém para pensar, filtrar o que ele está dizendo, né? Porque ele não escreve aquilo, não tem tempo para isso. Não dá para ser presidente, organizar o país inteiro e ainda ficar escrevendo discurso, né? Eu não sei como ele deixa ser manipulado desse jeito, como que ele aceita essa situação. Eu não consigo entender isso. Então, veja, a Constituição brasileira, ela é perfeita, ela é ótima, só que tem que colocar a coisa que é importante, que garante o Estado, a execução do Estado, e tirar do resto. Aí o resto vai ter que mudar um monte de coisa, porque ao longo desses anos todos foram feitos um monte de emenda para garantir os direitos da classe política e das pessoas, das organizações e das pessoas que estão em torno deles, para que o Estado volte a funcionar e a gente comece a enriquecer novamente, como foi feito depois do governo FHC. O FHC foi cortando um monte de roubalheira, bandalheira nos bancos que podiam ser feitos de outra forma, não tinha jeito por causa da Constituição. Você viu o salto econômico que nós tivemos? Nós vamos ter um enorme salto como houve nos Estados Unidos. Da época do faroeste para hoje, veja o que aconteceu nos Estados Unidos, da época dos senhores feudais na Inglaterra, na Espanha, para hoje, veja o progresso que teve lá. Veja a história, todos vamos ganhar, até os políticos, porque vão ter grandes empresas, vão ter a Microsoft, veja o poder de uma Microsoft, imagina se nós tivéssemos empresas desse tamanho no país. Bom, eu fico por aqui, tchauzinho, aí eu acho que talvez não escreva mais nenhuma dessas, porque eu já estou cansado, eu estou cansado disso.